Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma programação da Igreja Cristã Maranata que está sendo transmitida pela nossa TV Manaim. Saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Ronieli. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, a paz do Senhor a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você, que toda semana está conosco neste programa e dizer que é uma alegria para nós estarmos de volta. Glória a Jesus. Nós estamos trabalhando o tema sobre oração. O texto base aqui é Mateus 6, versículos 7 e 8. Vamos ler para ficar fixado aqui neste momento. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O texto aqui que vai ser trabalhado é o versículo 7, sobre vãs repetições e sobre os gentios. A instrução que Jesus traz sobre a oração tem como ponto de partida o fato que seus discípulos, eles oravam. Então, queremos deixar claro aqui para os irmãos, a oração fazia parte da vida dos seus discípulos. Eis a razão porque inicia o seu ensino com a expressão: e orando, não useis de vãs repetições. O Senhor é bem detalhista. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus advertiu os discípulos contra a hipocrisia, que era a oração de forma teatral, sem vir do coração. Ou seja, a oração ostensiva que tinha como único propósito o desejo de serem vistos pelos homens. Aqui, no versículo que nós lemos, o Senhor ele vai condenar ou vai advertir sobre as vãs repetições. Nós vamos avançar agora um pouco neste assunto. O pastor Ronieli vai dar continuidade para nós. Então, se anteriormente, pastor Juliano, o Senhor Jesus referiu-se aos religiosos do seu tempo, agora ele refere-se à prática dos gentios, em alusão à religiosidade vivida entre as muitas nações. Lembra que a oração é o meio pelo qual o homem estabelece sua comunicação pessoal com Deus. E assim, é preciso que nesta comunicação as súplicas e necessidades sejam conhecidas diante de Deus. Contudo, o Senhor Jesus adverte sobre a prática das vãs repetições. O que seria realmente isso? A palavra vã significa vazia, inútil ou sem sentido. Assim, vãs repetições seria a prática das repetições das mesmas frases, muitas vezes de maneira mecânica, sem sentido, na esperança de que quanto mais se fala, mais a petição é ouvida. Mas isso é um engano. E o Senhor Jesus lembra: não é pelo muito falar que serão ouvidos. Os ouvidos de Deus não estão vedados para que não possa ouvir a oração do servo aflito, a voz do que sinceramente clama por misericórdia. A oração, portanto, deve ser a expressão clara e espontânea da nossa adoração e necessidade, um clamor que glorifica a Deus e o louva, mesmo que conduzida pelas palavras mais simples. É fácil se distrair com inúmeras repetições, repetindo as mesmas palavras em nossas orações, em vez de pensar nas nossas palavras ou deixá-las vir do coração. Devemos
nos concentrar em Deus, em oração e honrá-lo em nossos corações. Há um texto lá no profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Deus diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. A oração que Deus quer que façamos é a que parte de um coração sincero, fiel, humilde e grato a Deus. Salmos 116, versos 1 e 2, nos fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, que riqueza, né? O pastor Ranieri trouxe aqui a preocupação do Senhor no sentido das vãs repetições, né, pastor Marcos? Vamos detalhar isso aqui um pouquinho? Isso, né? Como o pastor Ranieri, ele cita agora há pouco, né? O que é vã, né? É aquilo que é vazio, fútil, é desnecessário, né? Então, o Senhor disse assim: olha, isso é vão, não é? Isso é desnecessário, não tem razão para isso, né? Então, o Senhor, ele nos ensina que a oração, mesmo porque Deus, os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir, a Bíblia diz isso. Então, na nossa oração, ele já sabe o que nós vamos dizer, o que nós vamos pedir. Então, não há necessidade de ficar repetindo, por quê? Porque ele fala no primeiro dos hipócritas, né? Ele fala a respeito disso. Olha, não seja como eles. Agora diz assim: não se assemelhem a esses também, né? Os gentios, que o gentio era todo aquele que não era israelita, né? Judeu de nascença, né? Que no pensamento deles, quando eles repetiam a mesma coisa várias vezes na oração, eles seriam ouvidos. E o Senhor mostra que é totalmente diferente disso. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto. Você quer dar um momento de comunhão. E a outra coisa que o pastor Ranieri falou, que no momento de oração, meus queridos, é momento de comunhão. E o pastor Ranieri disse assim: olha, é fácil nós perdermos a comunhão. É fácil você distrair com alguma coisa. Eu aconselho, né, até você tirar o celular, desligar ou botar em outro lugar do cômodo quando você for orar. Porque até aqueles alertazinhos de mensagens, aquilo nos distrai. Porque tem gente, quando tocou, ele já quer saber o que alguém mandou uma mensagem para ele. Então a oração, ela precisa ser assim, né? Não se distrair com outras coisas. Tem que ser um momento onde você está reservando aquele momento para você falar com Deus. Então é um momento de intimidade, mas também precisa ser um momento de comunhão. Não existe, meus queridos, oração sem comunhão. É importante, o pastor Ranieri comentou assim, usar de forma mecânica as orações. Então, não é isso que o Senhor quer, né, pastor Ranieri? Ele quer esse momento nosso com o Senhor. Às vezes o texto diz isso: por muito pensar, de tanto repetir, o Senhor vai ouvir. E não é isso, é uma conversa, né, com o Senhor. Exatamente, pastor Juliano. A oração é uma conversa que você tem com o seu Deus, como você conversa com alguém que você tem intimidade. Eu me lembrei aqui de uma experiência de uma criança que morava com a sua avó, e essa criança, a sua avó passou mal e tinha o culto, e a sua avó falou assim: minha filha, você vai no culto, eu vou ficar aqui porque eu estou passando mal. A criança fechou a casa, trancou, e na igreja a criança fez uma oração: Senhor, manda o anjo lá na minha casa e cura minha avó. Eu deixei a chave no buraquinho da parede, então ele pode pegar e abrir. Ou seja, uma oração sincera, né? Uma conversa com Deus. E quando essa criança retornou do culto, a sua avó estava curada. E a sua avó disse: olha, veio aqui uma pessoa vestida de branco, orou por mim e a partir daí eu melhorei. Ou seja, a oração da criança foi ouvida lá na igreja e Deus enviou o recurso lá, né? A irmã foi visitada, ou seja, a oração de uma criança foi ouvida porque foi uma oração sincera, foi uma conversa: Senhor,
manda o anjo e a chave está lá no buraquinho. Ou seja, a oração espontânea, verdadeira, a oração, né, de uma pessoa, de uma criança que tinha uma necessidade na sua família e que orou e foi ouvida. Então, da mesma forma, são as nossas orações, né? Oração é intimidade com Deus, é falar com Deus, é conversar com Ele. Como você conversa com seu pai, como você conversa com seu amigo, a sua oração é uma conversa que você tem com seu Deus que te ouve, pastor Juliano. Amém. Queremos deixar aqui para os irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 13, diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. A oração de Ana, ela foi, assim, tão especial, porque não se ouvia a voz dela, mas ela estava numa comunhão com o Senhor, porque ela sabia da angústia da alma dela. Ela não podia ter filhos, né, até aquele momento. Então esse texto aqui, ele é muito rico de mostrar que não é o muito falar ou repetir, mas é essa comunhão com o Senhor. E a oração de Ana foi atendida, o Senhor deu a ela um filho, né, que foi Samuel, que foi muito usado nas mãos do Senhor. Pastor Marcos, vamos avançar mais um pouco, né, no versículo 8 agora. Isso, né? O verso 8 diz assim, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, nós podemos dizer que as solenes advertências do Senhor Jesus tinham um firme propósito: evitar que seus discípulos fizessem orações sem sentido, repetitivas e fora do contexto do relacionamento íntimo com Deus. Assim, antes de nos ensinar a maneira como Deus deseja que a Ele nos dirijamos, o Senhor Jesus lembra sobre alguns detalhes fundamentais. O primeiro deles é Deus como um bom pai que conhece as necessidades de sua família. Não precisa da nossa oração para saber o motivo da nossa necessidade. Por sua onisciência, por seu completo saber sobre tudo o que existe no mundo. Sabe também tudo sobre nós, quem somos, o que fazemos e, principalmente, o que nós precisamos. Desta forma, não precisa das nossas orações para saber conhecer as nossas necessidades. Então, por que o Senhor ensina que devemos trazer a Ele os nossos pedidos? Qual seria o real propósito da oração? Primeiramente, o Senhor queria nos ensinar que devemos confiar em Deus. Sendo o Senhor do universo, Deus se agrada em saber que seus filhos o glorifiquem como um Pai amoroso, a quem se comprazem a adorar e a bendizer, e depois confirmar a fé e a obediência dos seus filhos, que humildemente o buscam, suplicando o amor do Pai no cuidado das pequenas coisas da vida e na satisfação das menores necessidades que o atingem a cada dia. E assim, veremos que vivendo debaixo do seu constante cuidado e à sombra do seu terno amor, seremos aceitos pelo Pai ao nos tornarmos servos fiéis e filhos obedientes. No Salmo 123, no versos 1 e 2, é assim: para ti, que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, né? Vamos comentar aqui o final. Ele diz assim: o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de nós pedirmos. Pastor Ronieli, que Deus maravilhoso, que sabe da nossa necessidade, mas Ele nos leva a orar a Ele, que Ele quer ouvir, né? De como Ele é um bom Pai, nós como filhos, né, herdeiros dessa promessa. Isso é maravilhoso, né, pastor Juliano? Você saber que Deus, Ele já sabe o que você vai pedir antes de você pedir, e Ele só está esperando você pedir para te conceder. É como um pai que sabe
o que o seu filho vai pedir, já está preparado, pronto, aguardando só mesmo o seu filho recorrer a ele, pedir, porque é a satisfação do pai e atender o pedido de um filho. Assim é Deus para conosco. Este versículo é maravilhoso. O versículo aqui: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, antes de você orar, de pedir alguma coisa a Deus, Deus já sabe o que você vai pedir. Se o que você pedir for sincero, você será atendido. Se Isso não mesmo. for, né? E é importante assim nós deixarmos claro para todos os irmãos, há um projeto do Senhor e a nossa oração, ela precisa também estar dentro desse projeto. Não é pedir o mal para as pessoas, né? Não é essa oração, mas é a oração que está dentro do projeto, e quando o Senhor nos move a orar, tudo vai sendo resolvido. E aí o Senhor vai falando pelos dons, você ora, você chega na igreja, há um dom espiritual em cima daquilo que foi a sua oração, né, pastor Marcos? Há muitas experiências, né? É isso mesmo, né? Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, principalmente quando você fala do quarto, né, no verso anterior que lemos, está falando do momento de intimidade, onde realmente você pode dobrar os seus joelhos na beirada da sua cama e, se você quiser, passar o tempo que for necessário ali, segundo as suas necessidades. O que o senhor queria dizer é o seguinte: todo pai de família, ele sabe as necessidades dentro da sua casa. Sim. Todo pai sabe. Nenhum pai está alheio àquilo que se passa dentro da sua própria casa. Pelo contrário, né? Todo pai sabe. Então Jesus disse assim: como o vosso pai, primeiro, nós temos um pai amoroso, que sabe de todas as necessidades, porque nós somos os seus filhos. Então ele sabe do que nós precisamos. Mas então por que ele quer ouvir isso de nós? Para nós não perdermos essa comunhão, né, maravilhosa com ele, não é? Esse relacionamento, né? Esse momento de intimidade com ele que é tão necessário para a vida, né, de nós, do servo. Então, como ele provê, como todo pai de família traz a provisão para dentro da casa, segundo as necessidades de cada casa, de cada família, o nosso Deus também. Ele nos provê de todos os recursos, sejam eles espirituais, sejam eles materiais. O que nós não podemos esquecer é que sim, nós temos um pai e que o pai é amoroso. É aquele pai que tem o seu tempo para nós, né, para nos ouvir, para saber das nossas aflições, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está trazendo tristeza para nós, aquilo que está abatendo a nossa alma, e ele quer ouvir de nós isso em oração. Por isso que nos nossos cultos, nós iniciamos o culto com uma oração, com um clamor pelo sangue de Jesus. No momento do culto, as glorificações já pela libertação que o Senhor deu. E também no final do culto, encerramos com outra oração, que é a bênção apostólica, que ali também há promessas do Senhor. No culto nos nossos lares, no nosso dia a dia, num dos momentos aqui nós falamos, você está no seu local de trabalho, de estudo, você está em oração, no clamor, não precisa em voz alta, né? Mas o seu coração está em comunhão com o Senhor. Esse assunto ele é muito rico, ele é maravilhoso, e nós convidamos a todos para que possam ter essa experiência, né, de oração com o Senhor. Nós vamos finalizar aqui, porque o Senhor ele conhece todas as coisas. Mesmo antes de falarmos, ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na nossa vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder, conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos despedir aqui de todos com este momento
onde nós aprendemos um pouco mais sobre oração. Pastor Marcos. Isso, né? Nós vamos encerrar aqui, como desde o primeiro programa sobre oração, né? Nós estamos lendo aqui frases de servos de Deus que tiveram as suas vitórias na oração ao longo da história da existência da igreja. É bom, é bastante apropriado, né? Principalmente, né? A questão da oração, que diz assim: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro neste mundo do que orar por mim. Então você que ama, né? Ore por você, ore por alguém, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelo seu pastor, ore pelas suas necessidades, porque, segundo o servo de Deus aqui, diz assim: o maior carinho que alguém pode fazer por mim é orar por mim. Glória a Jesus. Pastor Ronieli. Glória a Deus, pastor Juliano. Bendito seja o nome do Senhor por mais este episódio, por mais este programa aqui, na presença do nosso Deus. A paz do Senhor a você, pastor Juliano, ao pastor Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos que estiveram conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Amém. Nos despedimos de todos, sempre com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.